Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Bom, quem começa com uma doença no INSS geralmente vai começar pelo benefício de incapacidade temporária, que é o auxílio-doença. Existem aí, né, doenças que têm exclusão, por exemplo, da carência, né, que é aqueles 12 meses de contribuição. Elas são listadas, essas doenças, mas elas podem também se transformar numa aposentadoria por invalidez. Atualmente, né, o benefício que é concedido por doenças graves, devido a serem contagiosas, incuráveis, elas tornam-se, né, permanentemente incapazes de exercer alguma atividade. Mas isso é um processo que tem que ser demonstrado dentro do INSS, e a legislação, ela prevê sim, por exemplo, a possibilidade de uma concessão de aposentadoria integral, partindo do princípio do segurado ter 100% do salário e benefício. Existe aquela lista que nós sempre falamos com relação a doenças que são reconhecidas, que facilitam bastante, tá? Inclusive nas perícias. É que no INSS é aquilo, né? Não adianta também acreditar que vai levar muita vantagem, porque mesmo com patologias graves diagnosticadas, muitas vezes os laudos são ignorados, o perito do INSS não dá atenção. Agora, por exemplo, tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiolartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget, a AIDS, contaminação por radiação, o lúpus, epilepsia, que entraram nessa lista de doenças. Essas enfermidades são consideradas gravíssimas e geralmente elas implicam sim numa incapacidade permanente, mas muitas vezes elas estão no início, tem que prestar atenção nisso, tá? O problema com relação a receber integralmente é aquilo: antes da reforma da Previdência, a aposentadoria era feita um cálculo que praticamente o segurado continuava recebendo o valor que ele tinha enquanto estava na ativa. Mudou esse cálculo para quem se aposenta depois da promulgação da reforma da Previdência. E eu, pessoal, vou falar uma coisa aqui. Da mesma maneira que eu desço a lenha quando a gente vê coisa errada no atual governo, a reforma da Previdência, isso foi inaceitável, tá? Nesse caso de cálculo da aposentadoria por invalidez, mas teve vantagem, porque no caso de homens com 20 anos pode se aposentar, 20 anos de contribuição, e mulher com 15 anos, e pode somar 2% para cada ano. Mas espera um pouquinho, o valor para, por exemplo, uma aposentadoria por invalidez previdenciária, que é aquela onde não acontece o acidente dentro da empresa e a doença também não está relacionada com o trabalho, o impacto na vida desse segurado é muito grande. Claro que não é perfeito, né? A reforma não ia ser perfeita para todo mundo. Beneficiou muita gente, não só nesse caso de aposentadoria por invalidez, prejudicou também muita gente. É que nós olhamos do nosso lado, né? O que nos interessa. Agora, se olhar num todo, a reforma da Previdência ela foi necessária, porque se não fizesse a reforma da Previdência, ia chegar um momento em que ninguém ia receber nada, nem 60%, nem 30%, nem nada, porque ia ter mais gente recebendo benefícios do que gente contribuindo para o INSS. Então é uma conta que não fechava. Aí nós tivemos o azar que logo na sequência veio uma pandemia. Eles tinham uma projeção de economizar R$1 trilhão em 10 anos, só que essa reforma da Previdência veio a pandemia, se gastou R$1 trilhão em 6 meses, com auxílio emergencial, com tudo, com mantendo emprego das pessoas, o governo bancando o prejuízo das empresas para não mandar embora. Quem se lembra sabe. Quer dizer, agora esse cálculo, por exemplo, quem pediu, se machucou num dia de folga, uma semana antes da reforma da Previdência, e se aposentou, receber quase o que estava recebendo na ativa. Promulgou a reforma da Previdência, na semana seguinte a pessoa se machucou, cai para 60%. Isso, eu achei isso completamente errado, tá? Isso é uma das minhas críticas com relação à reforma da Previdência. Nós temos que falar aqui o que é correto. Isso está na mão do STF para ser julgado se é constitucional ou não, mas parece que eles estão preocupados com outras coisas, né? Estão preocupados em colocar a senhorinha com Bíblia na mão, na cadeia por 17 anos, quem pintou uma estátua lá com batom, e os verdadeiros vândalos que quebraram, que estavam com marreta, com machado, com bandeira, tudo esses estão livres, leves e soltos, né?
Inclusive nós tínhamos um 4 estrelas dando aguinha antes de acontecer, tudo filmado, esqueceram de desligar as câmeras, né? Mas isso não importa mais, né? Se não tem como provar, cria-se prova hoje, se aponta o dedo. E para quem está aplaudindo isso, pode ser uma hora você, viu? Que vão falar, não, ele fez. Isso, não tem prova. Não, a gente arruma a prova, tá? Começa assim. Então, essa necessidade, por exemplo, quem está de auxílio-doença devido a uma doença grave, trocar esse benefício para aposentadoria por invalidez, se não for um acidente de trabalho e a doença não tiver relacionada ao trabalho, vai perder. Por quê? Porque no auxílio-doença, essa pessoa vai estar recebendo uma média aí de 91% do seu salário ativo. Se for previdenciário, o acidente, como eu falei, em casa, num dia de folga, e a doença não tiver nada a ver com o trabalho, e essa pessoa for aposentada por invalidez, ela cai, o pagamento dela despenca para 60%. Mas pode ter 2% a mais quem tem mais de 20 anos para homem e 15 anos para mulher, mas não é todo mundo que tem isso. E é 2% para cada ano que exceder. Quer dizer, para você conseguir equiparar mais ou menos em 90%, você tem que ter muitos anos pago. Então é uma coisa que é para se pensar. Muitos segurados que estão no auxílio-doença, eu quero me aposentar por invalidez, mas está esquecendo de levar em conta isso, tá? Quando a incapacidade é permanente, ela é decorrente, por exemplo, de acidente de trabalho ou doença profissional ou doença do trabalho, o segurado tem direito a 100% do benefício. Além disso, algumas doenças contagiosas incuráveis também pode garantir aí a aposentadoria integral, desde que comprovada a incapacidade total e permanente antes, né, da reforma. Para ter direito à aposentadoria, o segurado precisa de alguns requisitos. Agora veja bem, se você tem um tempo e você consegue, em vez de aposentar por invalidez, você se aposentar por idade, ou por tempo de contribuição, ou por pontos, essas modalidades que existem hoje de aposentadoria, é muito melhor. Ou você passar um tempo recebendo aposentadoria por invalidez, porque o tempo do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez vai contar para, no caso aí, como tempo de contribuição, para você se aposentar, por exemplo, por idade, por pontos. Então é interessante, só que você tem que cumprir os requisitos dessas aposentadorias, tá? A aposentadoria por invalidez acidentária, que é essa que está relacionada à doença ou acidente de trabalho, ela garante diversos benefícios para você, tá? Só que tem aquele problema, né? Você aposentou por invalidez, seu contrato de trabalho fica suspenso. Vocês não viram o vídeo com relação a isso? Pois é, tem isso. O que tem feito muita gente pedir alta da aposentadoria por invalidez, mesmo com a doença grave. Por quê? Tem pessoas que têm anos de rescisão para receber, e isso fica travado. E aí, como é que faz? Não é como uma aposentadoria comum, né? Que você se aposenta, por exemplo, por idade, e você já se aposenta e recebe todos os seus direitos trabalhistas. Não, na aposentadoria por invalidez, não. Se vocês não viram o vídeo que eu fiz, tem acho que uma semana atrás, vale a pena você assistir, porque é complicado, tá? Caso você passe por perícia, vamos falar agora na parte pericial, que é a dor de cabeça, essa avaliação pericial realizada pelo INSS. O perito, muitas vezes, ele vai verificar que existe a doença, mas o estágio que essa doença está, pode ser que ela esteja no estágio inicial, e o perito até negue o benefício. Mas como assim? A doença é grave? Sim, mas ela ainda não está te incapacitando. Nós já falamos, existem 3 níveis de doença dentro do INSS, é leve, o médio e o grave. Mas não sou eu que faço essas regras. Tem pessoas que têm câncer, que é terrível, receber um diagnóstico de câncer. Receberam lá no inicial, estão fazendo um tratamento e estão trabalhando. Pessoas que têm HIV também estão trabalhando, a não ser aquelas que já entraram num estado que, infelizmente, não tem mais condições. Mas está cheio de soro positivo trabalhando. Tem pessoas com problema renal, né, que faz aquela hemodiálise, trabalha de dia, faz hemodiálise de manhã e trabalha à tarde. Quer dizer, o INSS julga assim, pessoal. Não sou eu que faço as leis, tá? Não fiquem bravos comigo. E outra, eu não sou médico para dizer se é leve, grave, médio. Para mim, todo mundo tem direito. Eu estou aqui para defender o segurado, eu não estou aqui para ir contra o segurado, tá?
é que eu não tenho como falar desses diagnósticos. Eu falo como é que o INSS julga para dar uma noção para vocês. O fundamental é que você que está passando por um problema desse, apresente exames, documentos médicos, tudo que comprove a gravidade da doença. Ah, mas basta olhar para mim. Não interessa. O perito, se ele olhar para você e você não tiver documentação, ele vai negar o benefício. Eu já não contei para vocês aquele caso que a pessoa o aposentado foi tirar dinheiro no banco e não tinha dinheiro, ele foi na agência, quando olharam lá, ele estava considerado morto. Aí ele falou, não, eu não estou morto, eu estou aqui na sua frente, falando para o funcionário. E isso aconteceu de verdade. Aí o funcionário chamou lá o supervisor, deve ter tido um erro, nós vamos dizer, e meu pagamento? O senhor vai ter que aguardar, mas eu estou vivo, eu não estou morto. Não, mas aí, tem que ir no cartório, tem que ir no seu... Meu, não bastou estar vivo na frente dos funcionários do INSS para eles acreditarem e liberarem o pagamento da pessoa. Imagina você chegar lá com sintomas de doença. Eles não acreditam. Mas eu estou todo quebrado. É mesmo, não importa. Eles querem documentação. Mas muitas vezes eles não olham a documentação. Não tem problema. O juiz olha, tá? O juiz ele vai olhar. Se o benefício for negado por esses motivos, não tem que ficar esperando nada não, pessoal. Sabe? É justiça, é o que eu sempre falo. Não tem essa, tá? Agora, com relação ao pente fino, as convocações, 800 mil aposentados por invalidez estão numa lista para serem chamados para participar dessa cortada que vai haver, né? O ano passado, só de auxílio-doença, eu falei, o próprio INSS anunciou 52% dos benefícios de auxílio-doença que passaram pela perícia de pente fino em 2024 foram cessados. E a aposentadoria por invalidez, eles estão de olho faz muito tempo. Quem não tiver mais do que 60 anos, 55 anos ou mais, recebendo benefício a mais de 15, e não é portador do HIV e já seja aposentado por invalidez, pode ser convocado para passar. E já falei para vocês, hoje em dia o INSS diz que tem muitas incapacidades que com o avanço da medicina, da tecnologia, essas incapacidades elas podem ser aí não curadas totalmente, mas pode fazer com que o segurado retorne ao trabalho, tá? Entre essas enfermidades sugeridas aí está esclerose sistêmica, doença pulmonar, insuficiência respiratória. Essas atividades o INSS está de olho, tá? Eles estão buscando reconhecer a gravidade também dessas doenças. É essencial que vocês sempre estejam atentos, pessoal. Sabe? Não adianta simplesmente fazer um pedido lá no INSS ou entrar na justiça e achar que basta isso, que lá eles resolvem. Não funciona assim, não. Todos os vídeos eu faço questão de falar a importância de você fazer o acompanhamento. É o diferencial em você manter o seu benefício ou não. E não é porque a sua doença você acha que é grave que o perito também vai achar. Então não relaxa, não basta um exame, não basta um laudo, tem que ser tudo detalhado, porque senão fica muito difícil. Hoje em dia está assim, e a gente sabe, né? Gastaram muito dinheiro, agora estão cavucando buracos aí em tudo quanto é lugar, e não interessa quem vai prejudicar, tá? Se é pessoa doente, se é pessoa necessitada, eles querem dinheiro para cobrir o rombo, né? Que está sendo feito. Para quem acompanha sabe do que eu estou falando. Então eles estão buscando para tudo quanto é lugar, tá? Porque essa gente só sobrevive quando tem dinheiro. E se eles chegam num lugar onde tem muito dinheiro, eles acabam com tudo. E quem sofre são aqueles mais necessitados, que ficam sem nada. Basta olhar aí alguns países no mundo. E nós estamos caminhando para isso, para quem não acordou ainda, tá bom? Então, meu amigo e minha amiga, aproveitem sempre aqui nossos conteúdos, tá? Uma dúvida muito grande. Os exames no SUS. Quando não tem lá o SUS para fazer, por exemplo, um exame para comprovar a minha doença. É um problema que muito segurado está enfrentando. Porque algumas doenças são novas. Está aparecendo doenças raras que são desconhecidas. E nem o SUS tem como comprovar. E aí? Como é que faz? Vai ter que pagar um médico particular? Isso vai ser resolvido na justiça, através de perícia judicial. Porque geralmente o perito do INSS, quando ele não reconhece uma doença, ele nega o benefício. Deveria ser ao contrário, né? Por ele não ser especialista e não conhecer a doença, mas está vendo os sintomas, ele conceder o benefício. Mas não faz isso.
Já que ele não conhece, ele nega. Tá bom? Então, tá aí a resposta para quem precisa. Geralmente isso vai ser resolvido lá com o perito judicial, tá bom, meu amigo e minha amiga? Assistam nossos conteúdos, tá? Vocês só têm a ganhar com isso. É o que eu falo, um vídeo de 10, 15 minutos evita de você ficar 10, 15 meses correndo atrás para conseguir reaver o seu benefício e os seus pagamentos. Então vale a pena, você não está perdendo 10, 15 minutos da sua vida. Você está aprendendo o que você deve fazer para não ficar 10, 15 meses sofrendo, tá bom? Gostou do meu trabalho aqui? Deixa um like, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para todas as notificações, que assim você não perde nenhum conteúdo. Meu amigo e minha amiga estão sempre me incentivando aqui, muitos estão comigo desde o início do canal, outros chegaram depois, que estão chegando agora. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com paz, saúde, prosperidade, com tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.